As últimas mudanças que estão ocorrendo em todo o mundo mostram que a geopolítica está em uma constante variável, está sofrendo muitas mudanças de forma muito acelerada. E a nova decisão da Turquia de formalizar a sua adesão ao BRICS+, mostra cada vez mais que a nova ordem econômica e política mundial ela está a todo vapor e Estados Unidos e Europa não conseguem frear essa nova evolução de um novo sistema econômico e político que está em ascensão em todo o mundo. E a Turquia então se aproxima de fato para ingressar no grupo BRICS+, após sofrer diversas viradas de costas da própria União Europeia e por outras questões envolvendo alguns conflitos geopolíticos no leste europeu e também no Oriente Médio. Mas o que é BRICS e também o que é BRICS+? O BRICS é, de fato, um grupo emergente que foi criado como alternativa aos blocos econômicos do Ocidente. Antes era composto por Brasil, pela Rússia, pela Índia, China e África do Sul, mas foi sofrendo algumas mudanças nos últimos anos e no ano passado o BRICS aprovou o ingresso de novos membros para compor esse grupo de países emergentes. E então, a partir de 1º de janeiro deste ano, de 2024, o BRICS sofreu uma mudança muito importante que mostra de fato essa nova ordem econômica e política do planeta. E então, os novos membros que passaram a fazer parte do BRICS foi o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã, representando ao menos 46% de toda a população global e 29% de todo o PIB mundial, todo o PIB do planeta. Sem falar nas questões de recursos energéticos com a Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Irã, que compõem, de fato, um grande reservatório e produção diária de petróleo e de gás para todo o mundo. Como eu já havia dito, que isso representa essa mudança. De fato, foi o destaque para essa nova ordem econômica e a nova ordem política que os Estados Unidos e a União Europeia, especialmente a Europa, não conseguiram frear. E o objetivo do BRICS é, de fato, o comércio de moedas nacionais desses membros para o que? Buscar a redução da influência do dólar no comércio internacional. Ou seja, substituir o dólar nesses comércios mais importantes envolvendo esses agentes que compõem agora o BRICS+, principalmente entre Rússia e China, que nos últimos meses vem aumentando o comércio de produtos entre eles e o pagamento vem sendo feito principalmente com a moeda chinesa Yuan, mas também agora a Rússia abriu a possibilidade de pagamentos de criptomoedas, entrando também um cenário mais globalizado de pagamento e principalmente pelo fato de ser difícil de ser rastreado, disponíveis no mercado em que a Rússia ela gosta muito de trabalhar e que agora está se espalhando pelos membros do BRICS. E também nos últimos dias ficamos sabendo que a Rússia e a China aumentaram o seu comércio de barras de ouro para pagar algumas dívidas e também alguns comércios de produtos entre os dois lados. Então entra essa questão da Turquia que formalizou a sua adesão ao BRICS+. E qual é esse objetivo gerado pela Turquia e quais os comportamentos que isso poderão gerar a partir desse momento com um ingresso ou não de uma nação que faz parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ao mesmo tempo fica ali fazendo uma ponte de intermediação Europa, Rússia, Europa, Irã, Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos, China e até mesmo com grupos simpatizantes do Irã no Oriente Médio. Isso mostra as relações estão cada vez mais difíceis da Turquia nesse bloco militar e também na região do bloco econômico da União Europeia. Sabemos que a União Europeia não aceitou por décadas a entrada da Turquia no bloco econômico,
sendo recusada por diversas vezes por conta dos próprios méritos da Turquia em não se enquadrar com o que é exigido pela União Europeia, principalmente nas questões de autoritarismo que vem sendo aplicada pelo presidente Recep Erdogan. Hoje já existem políticos dentro dos Estados Unidos e da própria OTAN que dizem que a Turquia já não é mais um membro confiável, não é mais um aliado confiável. Muitos até pedindo a saída da Turquia da OTAN e outros solicitando que ela passe a não articular essas relações cada vez mais aprofundadas com a China e com a Rússia, principalmente agora que vem tentando ingressar no grupo BRICS+. E outro fato que trouxe ainda mais uma falta de digestão da Turquia entre os seus aliados na OTAN foi a sua dificuldade que ela apresentou em aceitar a Suécia e a Finlândia na Aliança do Atlântico Norte, em que por diversas vezes, com a desculpa de questões de terrorismo, de que a Suécia e a Finlândia contribuíam para o terrorismo dos curdos, em que os curdos, povos curdos que atuam na Síria, junto com próprios Estados Unidos, contra o combate ao ISIS, contra o combate aos rebeldes em favor de Bashar al-Assad, consideram os curdos como terroristas e por diversas vezes atacam na faixa mais ao norte da Síria, que faz fronteira com a Turquia. Então, de fato, essas relações da Turquia com o Ocidente são bastante difíceis, principalmente também pelo fato de que Erdogan é um líder que demonstra um autoritarismo muito exacerbado, com palavras ali cada vez mais retóricas para o lado do autoritarismo. Vale lembrar também e observar que a Turquia ela apoia ativamente as atividades terroristas do Hamas e na faixa de Gaza e também alguns movimentos palestinos de independência. Não que isso seja errado, pelo contrário, todos os povos precisam de fato do seu próprio espaço, mas esse gerenciamento de relações e de narrativas feitas por Erdogan nos últimos meses influenciam cada vez mais as tomadas de ações terroristas, principalmente dos palestinos que são membros do Hamas e também os libaneses, membros do Hezbollah, a se voltarem contra um grande aliado dos Estados Unidos, que é Israel, que vem sofrendo desde 7 de outubro diversos ataques de diversas frentes em seu território por esses grupos, principalmente apoiados tanto pela Turquia e financiados em todas as formas pelo Irã. Outro ponto interessante foi esse apoio ativo que a Turquia ela fez para o Azerbaijão contra a Armênia, conseguindo ali dispersar mais de 100 mil armênios da região de Nagorno-Karabakh, confluindo para um êxodo tão grande que trouxe uma extinção da sociedade armênia na região de Nagorno, uma área disputada entre os dois lados, colocando ali a posição da Armênia de uma forma muito ruim e que colocou em risco mais de milhares, dezenas de milhares de pessoas, inclusive a Armênia, observando que a Rússia, que através de um tratado entre eles, que a Rússia deveria intermediar e favorecer ali um cessar-fogo e uma questão de paz entre eles, não fez nada, fechou os olhos para a questão que estava envolvendo o Azerbaijão, atacando os armênios, influenciado cada vez mais pela Turquia, que fornecia principalmente drones kamikazes e drones de vigilância e de ataque que foram utilizados contra os armênios. Então isso já sinalizou um grande problema para a União Europeia, para a Europa e principalmente para a OTAN liderada pelos Estados Unidos, que não conseguiram frear esse estímulo de Erdogan naquela questão envolvendo Nagorno-Karabakh na região do Cáucaso. Então, isso favoreceu ainda mais essas dificuldades nas relações da Turquia. A Turquia foi cada vez mais deixada de lado nas questões de entrada e desenvolvimento de um comércio com a Europa. E Erdogan, então, decidiu ingressar, formalizar a sua adesão ao BRICS+,
que agora passa a estudar essa entrada da Turquia. Por outro lado, há uma grande dúvida dentro da OTAN e nos Estados Unidos se a entrada da Turquia no grupo BRICS for realmente de fato confirmada, seria conveniente a saída da Turquia da OTAN, porque, vejam só, seria bem parecido com a questão de eu estar influenciando ou ajudando um inimigo que está atacando o meu aliado. Então, no caso, a Turquia, que ela não reconhece essa guerra na Ucrânia como causada ou iniciada pela Rússia, ou vice-versa, não vamos entrar nesse mérito, a Turquia ela está cada vez mais se aproximando da Rússia. E ao ingressar nessa questão de ingresso no grupo emergente BRICS+, ela vai se alinhar completamente com a Rússia, vai estabelecer relações econômicas cada vez mais fortificadas, inclusive ela é uma das grandes beneficiadoras do gás russo, que distribui também em parte para o sul da Europa. Nessa questão de entrada, será que os Estados Unidos vão enxergar a Turquia como uma peça estratégica nesse tabuleiro para continuar uma intermediação com a Rússia em negociações mais aprofundadas, como aconteceu com os acordos de grãos lá no Mar Negro, que até agora não existe mais por conta da saída da Rússia e não fortalecimento, de novos acordos relacionados a isso. Mas nessa questão, os Estados Unidos poderiam utilizar a Turquia, sem dúvida alguma, como peça de manobra, como ponte para intermediar algumas questões mais graves e profundas com China e com a própria Rússia. Mas também pode ser, sem dúvida, um desgaste para a própria imagem dos Estados Unidos e da OTAN, que poderiam, sem dúvida, dar um tiro no próprio pé com essa aliança cada vez mais forte com a Rússia, entre Turquia e Rússia, em que transferências de tecnologias poderiam acontecer entre eles. E isso colocaria em risco, sem dúvida, as forças americanas e também as forças da OTAN em toda a região, toda a Europa. Não foi à toa que logo após Erdogan assinar um contrato de compras de sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia em 2016, em 2018, o presidente americano Donald Trump suspendeu o programa de caças F-35 para a Turquia. E os turcos ficaram realmente muito bravos com essa decisão, mas foi uma decisão correta, acertada, porque isso poderia colocar em risco o programa do F-35 e o seu sistema furtivo e sua tecnologia nas mãos da Turquia, que estava cada vez mais se alinhando com a Rússia. E outra questão muito interessante que faz com que a Turquia ingresse no BRICS+, é o desejo da Turquia em negociar com o Ocidente e vender principalmente sua lealdade a um preço um pouco mais alto. Mas também isso não necessariamente seria uma relação mais aprofundada com a Rússia. Até porque tanto a Turquia quanto a Rússia, mais a Turquia teria muito mais a perder do que a própria Rússia se alinhando cada vez mais no BRICS+. Mas a Turquia ela sempre trabalhou com quem paga mais ou quem fala mais alto sempre vence a concorrência. Então, nesse caso, o BRICS+, será de grande valia por ser um grande bloco emergente que detém ali 29% de todo o PIB mundial, inclusive grandes reservas de gás e de petróleo, e que poderia beneficiar a própria Turquia na sua venda a terceiros, como para a Europa, que vem sofrendo os efeitos colaterais da guerra na Ucrânia. Inclusive hoje, os únicos sistemas de gás, de transferência de gás russo que passam e entram na Europa, vêm da própria Ucrânia, que até 31 de dezembro disse que vai manter o contrato, após isso não vai dar continuidade ou não vai realizar um novo contrato para fornecer esse fluxo de gás da Rússia para a Europa. Então seria uma moeda de troca interessante que a Turquia teria em mãos. No entanto, vale a pena notar que a Turquia ingressando no BRICS poderia finalmente colocar um colapso nessas relações com o Ocidente, com a OTAN e a União Europeia,
e o que criaria, sem dúvida alguma, novas tensões entre os aliados e a possível reaproximação da Turquia com a Rússia e a China, o que mudaria muito o equilíbrio de poder na região. Não necessariamente seria excluída da OTAN ou a União Europeia. Para evitar isso, sinalizaria a possível entrada da Turquia. Mas isso acenderia um alerta na Europa e na própria OTAN de que o inimigo estaria cada vez mais próximo da Europa, mais próximo do continente, com a Turquia ingressando de fato no BRICS+, ao lado de Rússia e China. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de possível ingresso e as consequências da Turquia no grupo emergente BRICS+. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.